O início do governo Lula tem sido humilhante para Bolsonaro em termos de trabalho, tanto que o Bolsonaro está alucinando lá na terra do Pateta, achando que ele ainda é o presidente, enquanto o Lula faz um revogaço a respeito de várias medidas tomadas pelo governo anterior, que precisam ser revogadas porque foram medidas que destruíram o nosso país, principalmente do ponto de vista das privatizações. Só que o Lula precisa tomar muito cuidado com essa situação envolvendo a Daniela do Vaguinho, que é uma situação muito difícil de ser resolvida. Mas você vai colocar nos comentários se você acha que o Lula tem humilhado o Bolsonaro nesse início de governo, mais ainda, as revogações do Lula foram certas, e o que você acha que deve ser feito com a Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo? Ser exonerada ou não? Deixa o seu like se você acha que o Lula está humilhando o Bolsonaro e se inscreva no canal. E nesse início, pessoal, o Lula ele começou com tudo, porque logo depois da cerimônia de posse, o Lula ele já emitiu 56 ações, sejam medidas provisórias ou decretos, para rever algumas medidas adotadas pelo governo Bolsonaro. E de fato isso precisa ser feito. Foi um recorde de ações, medidas, MPs e decretos em um primeiro dia de posse. O recorde anterior havia sido do Collor, mas Lula superou. E claro, precisa ser superado, porque se o Lula prometeu ao longo de toda a campanha, seja no primeiro e no segundo turno, que ele vai reconstruir o país de toda a destruição feita por Bolsonaro, ele precisa começar a trabalhar imediatamente como ele fez. Porque muitas ações do Bolsonaro foram ações que visavam a destruição das nossas instituições e a paralisia do nosso país. Você sabe disso. Link aqui no card quando eu comento o discurso do Mourão, que o Mourão falou que o governo não recontratou funcionários que haviam se aposentado e as vagas ficaram em abertas. Isso paralisa o serviço público e acaba afetando a população mais pobre, mais carente. E uma coisa que o Lula fez que, na minha opinião, foi a melhor ação até o momento, foi retirar das privatizações Petrobras, Correio e outras empresas públicas. Isso é muito importante. Governo nenhum tem que privatizar a empresa pública, porque essas empresas, elas são necessárias como indutoras da economia. São com as empresas públicas, as estatais, que o governo ele pode conseguir fazer as suas políticas públicas, como desenvolvimento social, como fomento à pesquisa, construções. Isso gera emprego, gera renda e reduz a desigualdade social. Você sabe o que o Lula vai fazer? O Lula vai pegar os bancos públicos para dar dinheiro, empréstimos, financiamento para pequenos comerciantes locais, para pequenos empreendimentos nas áreas periféricas da cidade. Então o Lula e os governos precisam das estatais, ainda mais nesse momento que o mundo está financiarizado e os grandes empresários não querem investir na abertura de novos negócios, mas deixar o dinheiro parado nas aplicações financeiras. Então o governo ele tem que usar as empresas públicas para facilitar a vida da população, gerando emprego e desenvolvimento e renda principalmente. Por isso que retirar as empresas públicas das privatizações foi uma revogação que o Lula fez, está muito apropriado. Ah, mas o mercado chorou, mas o mercado reclamou. Não interessa. Não interessa. Sem as estatais não tem como Lula fazer uma parte considerável das suas políticas de desenvolvimento nacional. E o mais interessante é que dentro dessas revogações também estão algumas medidas que o Lula tem como objetivo expor as mazelas do governo Bolsonaro, segundo informações do colunista Matheus Leitão da revista Veja. O objetivo é quebrar alguns sigilos, principalmente os sigilos na área da saúde, porque Lula quer demonstrar que o governo Bolsonaro fez uma destruição praticamente completa na área da saúde no país, principalmente no SUS e num período muito específico do tempo, durante a crise sanitária, ou seja, durante a pandemia. Essas quebras de sigilo, porque nós temos que colocar no plural, elas vão ser importantes para expor situações envolvendo Bolsonaro, envolvendo Eduardo Pazuello, para serem colocadas junto com o relatório final da CPI da pandemia, junto com as informações coletadas e apresentadas ao Brasil e ao mundo pela CPI, porque a investigação na CPI ainda não acabou. Ela está correndo e agora, sem o Bolsonaro no governo, isso fica muito mais fácil e essas investigações podem avançar. Tenham calma porque durante o mensalão, o primeiro preso que foi o Valdemar Costa Neto, que é justamente o presidente do PL, o partido Bolsonaro, ele só foi preso 7 anos depois. Então tenham calma
que tudo vai andar da forma como tem que andar e as mazelas de Bolsonaro serão expostas. A destruição de Bolsonaro será exposta e nós passaremos por uma reconstrução institucional no país. E é exatamente por isso, como marco da reconstrução institucional, que a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, ou melhor, a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, precisa ser investigada pelo Tribunal de Contas da União. Porque o Bolsonaro, pessoal, ele fugiu para os Estados Unidos usando avião da FAB, recurso público e funcionários públicos. Recurso público eu não falo dinheiro público. E servidores públicos. 2 dias antes de acabar o mandato. Qual foi a agenda do Bolsonaro em Orlando para ele ir para os Estados Unidos usando recursos públicos como chefe de Estado? Nós queremos saber a agenda do Bolsonaro. E por que ele foi para lá? Porque se ele foi sem agenda oficial, ele abandonou o cargo dele. Isso é um abandono de posto, um abandono do servidor público. E ele utilizou recursos públicos para o seu próprio interesse particular. Então é importante que o Tribunal de Contas, no mínimo, investigue isso, para mostrar que as nossas instituições ainda têm credibilidade, mesmo depois de todo o processo de destruição promovido pelo ex-presidente da República. Então isso tem que ser colocado como um marco temporal da reconstrução das nossas instituições. Na sua opinião, Bolsonaro deve ou não ser investigado pela fuga dele nos Estados Unidos? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Porque o Bolsonaro, pessoal, agora que ele tá na terra do pateta, ele tá delirando. Porque ele ainda acha que é o presidente da República. Ele tá publicando em rede social realizações do governo dele. Ele falou assim, olha, realização do governo Bolsonaro, redução da tarifa de energia elétrica, como se ele ainda fosse o presidente. E depois ele postou recorde na geração de empregos formais. Ele está colocando realizações como se ele ainda fosse o presidente. Talvez para alimentar qualquer tipo de teoria conspiratória do gado bolsonarista que acha que existe aí um governo fantasma ou algo do tipo. Uma situação simplesmente ridícula, enfadonha, patética por parte do Bolsonaro. Só que para tudo isso dar certo, o Lula não pode errar e ele sabe disso. Foi por esse motivo que a escolha dos ministros estava sendo muito cautelosa, justamente para evitar problemas como esse que está ocorrendo com a ministra do Turismo, a Dani do Vaguinho. E nós falamos aqui no canal, link aqui no card, olha, essa ministra Dani do Vaguinho é bolsonarista, ela vai dar problema. E o primeiro problema do governo Lula vai vir com a União Brasil e veio. O Lula tinha conseguido se livrar do Elmar Nascimento, não o nomeou como ministro, ele já tinha problemas, suspeitas pelo menos, de corrupção durante a campanha, o Lula se livrou de uma bomba e trouxe outra, Dani do Vaguinho. Porque eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a ministra do Turismo tem ali um possível envolvimento com a família de um miliciano. Inclusive, ele a ajudou na disputa de 2018 pedindo votos. Aí ela fez lá, falou, não, a gente não compactua com isso, mas novos problemas surgiram. Isso não pode acontecer. Porque agora o Lula está numa situação muito complicada. Como que ele vai exonerar uma ministra na primeira semana de governo? Não dá. E se for exonerada a ministra, é um atestado de culpa que ela tem relação com o crime organizado do Rio de Janeiro. Então é um problema para o governo Lula que foi gerado pela ministra do União Brasil. E era o Lula estava tentando ao máximo evitar essa situação, só que acabou não dando. Já tem um problema do governo vindo de uma ministra do Centrão. Nós falamos que isso iria acontecer. E outro problema que o Lula tem que tomar muito cuidado, e eu já vi em alguns discursos da cerimônia de posse, é com o imperativo do identitarismo. Isso é extremamente perigoso. Foi justamente essa patrulha ideológica, podemos colocar assim, do politicamente correto. Você não pode falar isso, você tem que usar esse tipo de termo, esse termo tá errado, que gera uma insatisfação na população brasileira, e isso é combustível para o bolsonarismo. Esse cerceamento do linguajar é algo que incomoda a população brasileira e foi muito utilizada pelo bolsonarismo para engajamento nas redes sociais. Porque fica parecendo que a esquerda ela quer cercear a liberdade de expressão. Isso é muito, mas muito complicado. O Lula vai ter que controlar esse tipo de ação, principalmente de seus ministros, para evitar dar combustível para o bolsonarismo. Porque Bolsonaro, como nós vimos, ele ainda acha que é o presidente. Ele teve 58 milhões de votos. E o que ele mais precisa e o que ele mais gosta de combater, de se promover, é justamente em cima do identitarismo. Então o Lula precisa tomar muito cuidado com esses dois pontos. Dani do Vaguinho e o imperativo identitário. Para evitar que a imprensa comece a inflamar novamente ou insuflar novamente o bolsonarismo.